Olá, bom dia. Este é o Morning Call do Safra desta sexta-feira, 29 de maio. Depois de uma semana de fortes ganhos, o dia de ontem foi de ajuste para baixo. O movimento ganhou mais força no fim das negociações, tanto no Brasil quanto no exterior, quando o presidente americano Donald Trump anunciou que fará uma entrevista coletiva para falar sobre a relação com a China. Os dois países, que vêm de um histórico recente de guerra comercial, voltaram a se desentender nos últimos dias, principalmente na questão envolvendo a autonomia de Hong Kong. Com a China ignorando os alertas de Trump, agora fica a expectativa sobre qual será a reação do governo americano. No fim do dia, Trump também assinou um decreto que permite responsabilizar legalmente as redes sociais em certos tipos de processos. A medida vem como reação após o Twitter marcar uma postagem do presidente com um alerta para que os usuários checassem as informações. Agora, é importante acompanhar os impactos que essa medida pode trazer para as empresas americanas, especialmente aquelas negociadas na Nasdaq, que reúne as maiores empresas de tecnologia. Ontem também foi um dia de agenda cheia de indicadores econômicos. No Brasil, destaque para a taxa trimestral de desemprego, que avançou para 12,6% em abril, um aumento inferior ao esperado pelo mercado. No entanto, o time de macroeconomia do Safra lembra que esse número tem influência da crise do coronavírus, uma vez que muitas pessoas não conseguiram sair de casa para procurar emprego. Se levássemos em conta a mesma base de pessoas procurando emprego em fevereiro, quando ainda não havia quarentena, o desemprego teria alcançado 15,9%. Ontem, também conhecemos o resultado fiscal de abril para o governo central, que reúne o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência Social. O resultado foi um déficit de 92,9 bilhões de reais, o pior da série histórica. Mas uma boa notícia frente à nossa projeção de um déficit de 102 bilhões de reais. Para o ano, nosso time de macroeconomia estima um déficit de 640 bilhões de reais, podendo ser ainda maior se de fato houver um adiamento na cobrança de impostos em junho e a extensão do auxílio emergencial. Ainda no noticiário local, na última edição falamos sobre a nova fase de quarentena do estado de São Paulo. Ontem, o prefeito da capital, Bruno Covas, detalhou como deve ser feita a reabertura na cidade. Ele explicou que o comércio e outras atividades autorizadas ainda não irão reabrir em 1º de junho. A partir dessa data, a prefeitura vai receber os planos de retomada dos setores com protocolos de segurança que devem ser aprovados pela vigilância sanitária. Nos Estados Unidos, o destaque ficou para a revisão do PIB do primeiro trimestre. A primeira leitura havia mostrado uma contração de 4,8% em termos anualizados. Agora, esse número foi revisto para 5%, surpreendendo as projeções, mas sem grandes impactos nos mercados financeiros. Ontem, também promovemos uma live para falar sobre o cenário para investimentos em renda variável. Nosso estrategista Cauê Pinheiro reforçou a visão cautelosamente otimista para a Bolsa. Isso porque, se de um lado temos ainda um cenário de incertezas, por outro há a leitura de que a forte queda observada em março foi exagerada. A projeção para o Ibovespa está em 97 mil pontos até o final deste ano, oferecendo um espaço importante de crescimento sobre os níveis atuais. Você pode rever a conversa no link que está disponível na descrição deste vídeo no YouTube. Na quinta-feira, o Ibovespa fechou em queda de 1,13% aos 86.949 pontos. Já o dólar comercial avançou 1,87% aos R$ 5,38. O principal destaque da agenda econômica desta sexta-feira deve ficar para a divulgação do PIB brasileiro do primeiro trimestre. O time de macroeconomia do Safra projeta uma queda de 2%. Esse número naturalmente será muito pior no segundo trimestre, conforme os indicadores econômicos que temos disponíveis já estão sinalizando. Nas últimas semanas, nos acostumamos a ver uma série de números em suas mínimas históricas. Mas os investidores começam cada vez mais a olhar para um cenário mais para frente, buscando avaliar em qual momento se dará a recuperação e em qual velocidade. Estes foram os principais destaques desta sexta-feira. Tenha um ótimo dia, bons negócios e até a próxima semana.